Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Todos bem? Sabe, ontem eu cometi na leitura das senhas diárias, principalmente na leitura do texto da pregação, do culto, eu cometi vários erros. Eu pulei um texto, uma parte do texto da leitura, não prejudicou o texto, mas eu pulei duas frases. E eu cheguei à conclusão que eu estava muito cansado, não só fisicamente, não era esse tipo de cansaço, era um cansaço assim de angústias que me perpassavam. E eu não disse para mim mesmo uma palavra muito simples: calma, calma. E por isso o título para estas senhas desse dia 31 de julho de 2023, uma segunda-feira, o título vai ser, que eu escolhi, dize uma só palavra. É uma parte de um versículo bíblico. Vocês vão ver quando eu chegar lá. Mas antes de partir para as senhas diárias, eu quero lembrar vocês e pedir a atenção de vocês para que eu possa continuar o meu trabalho e a minha própria sustentabilidade. O planeta precisa, e nesse caso eu, numa questão bem concreta. Eu preciso urgentemente de mais alunos e alunas para o meu curso de violão. Ele é feito via internet e funciona bem em reuniões de chats coletivos, não chats, reuniões mesmo, Meet, reuniões via internet, em que eu posso dar aula de música, de violão, de flauta, de afinação, de teoria, para indivíduos e também até para grupos. É possível fazer isso. É barato e eu negocio também valores, método, frequência, adapto o método à pessoa, avalio como ela está, o que ela precisa mais, o que ela quer também, e vou adaptando a aula à pessoa. Eu preciso de mais alunos e alunas, ou eu não vou nem mesmo conseguir manter a internet. Então, promovam o curso urgente, assim, não é para daqui a meio ano, é para rápido, tem que ser rápido. Crianças, adultos, jovens, incentivem pessoas, reúnam pessoas para isso. Qualquer violão velho serve. Hoje em dia se compra violões bem baratos e bastante bom, bastante razoáveis, digamos, que dá para aprender com muita facilidade e compra baratinho. Não imagino assim os preços, mas eu acho que uns 100 e poucos já dá para conseguir um violãozinho razoável. E vamos lá, incentivem, promovam, reúnam, vocês mesmos, quem sabe. E vamos às senhas. Tem uma música lindíssima no disco A Missa do Quilombo,
Jogue no YouTube aí, Missa do Quilombo. Não é a missa, é a missa indígena, é a Missa do Quilombo, se eu não me engano. E lá tem um canto lindíssimo para este versículo, dito por um centurião romano, uma pessoa que não era judaica, onde aparecem estas palavras: dize uma só palavra, Senhor. A música é mais ou menos assim: Senhor, eu não sou digno para que entres em minha casa, mas dize uma palavra e serei salvo. Já aconteceu, eu imagino que todos, todas e todos nós, depois de falarmos com uma pessoa, a gente se dá conta: por que eu não disse aquilo que eu precisava dizer para aquela pessoa? Porque às vezes uma palavra faz toda a diferença. Às vezes você está muito triste, muito magoado, muito machucado, e uma só palavra que uma outra pessoa te diz te transforma a realidade que ali naquele momento triste, aquela realidade que parece trevas, e uma só palavra que alguém diz, me parece que resplandece o sol, que resplandece a luz, que transforma todo dia, todo o nosso sentimento, todo nosso coração. Como se os passarinhos tivessem começado a cantar e voar, e as flores a florescer. Uma só palavra. Não é verdade? E assim acontece com esse centurião que diz para Jesus: mas dize uma só palavra e serei salvo. E na minha casa acontecerá a salvação, na minha vida voltará a brilhar o sol. Então, vamos lá. O primeiro versículo para hoje vem do Salmo 25, versículo 7. Não te lembres dos meus pecados de mocidade. Não te lembre das coisas ruins que eu já te fiz, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade, Deus. Quem já não teve esta frase, esta oração no seu coração? É claro. E aí basta uma palavra de amor, de perdão, para voltar a raiar a luz e as flores florescerem. Não é? O segundo versículo vem do Evangelho conforme João, capítulo 3, versículo 7. Jesus disse a Nicodemos:
não fiques admirado de eu te dizer. Você precisa nascer de novo. Nicodemos era um cara já mais velho. E vem lá, vem abrir sua alma a Jesus e diz: o que eu posso fazer diante de todos os erros que eu já cometi, que eu cometo, diante desse eu, Nicodemos, todo errado, pensando às vezes tão errado, fazendo, agindo tão errado. Aí Jesus diz: não se admire de dizer, vocês precisam nascer de novo. Aí Nicodemos diz: mas como é que eu, já velho, vou nascer de novo? Posso voltar ao ventre de minha mãe? Mas não é isso. Não é tão... As palavras são muito mais profundas que isso. Ele diz: pode. Sim, Nicodemos, tu pode sim. Tu pode sim transformar essa tua situação de escuridão agora numa situação totalmente diferente. Basta uma palavra: o amor, perdão e nascer de novo. De espírito. E tudo se renova na tua vida. Parece uma outra vida. Porque aquelas angústias, dores que parecem sem solução. Não, você não é mais dependente dessas dores, não. Você agora vive de uma outra maneira. Uma palavra que é importante é batismo, sabe? A gente resumiu o batismo a uma celebração, a uma liturgia. O Papa Francisco já disse isso. Infelizmente, muitas pessoas trazem as crianças para tirar foto. Não é isso. O batismo é o nascer de novo. É para ser. Isso não quer dizer que pronto, está pronto, agora batizou, agora está perfeito. Não. Vai ter que, como dizia Lutero, todo dia na água da pia, quando você lava o rosto, você tem que dizer que hoje Jesus afogue novamente o velho Adão, a velha Eva, o velho ser humano egoísta, pecador, ganancioso. A oração foi escrita por uma mulher, a oração para hoje que as senhas sugerem. Senhor, é possível que alguém nasça de novo depois de ultrapassar a metade da sua vida? Tu o dizes e se tornou realidade para mim. Escreve a Edith. O peso, a culpa, o sofrimento da vida em mim se desfez. Nenhum coração humano consegue abarcar aquilo que tu preparaste para as pessoas que te amam.
que te ouve, que te sente. Nenhum coração consegue nem imaginar. O Nicodemos disse: mas acaso posso voltar para o ventre de minha mãe? Não, não é um pensamento tão humano, é muito maior. Não significa mágica, significa uma transformação muito maior do que mágica, do que um milagre simplesmente mágico, visível, extraordinário. Não precisa nem, é mais do que extraordinário. O primeiro texto para hoje, eu não estou dizendo assim, pensem que isso é uma esoteria, que é uma coisa desconhecida. Não, pensem na simples experiência de uma palavra, um elogio, um dar perdão, um dizer te amo por uma pessoa importante para nós, ou até uma pessoa desconhecida. Pensem numa simples palavra do outro, o que ela é capaz de fazer conosco. Às vezes para mal. Mas quando é a palavra certa, que vem para o bem nosso. Sabe, eu me lembro do último olhar do meu pai. Da minha mãe não consegui ver, ela estava com no efeito de remédios contra a dor, mas o meu pai, ele ainda olhou para mim. Uma semana antes de falecer, mas sim, foi o último olhar dele. E ali no olhar, eu ouvi uma palavra que me foi muito importante. O primeiro texto para o dia de hoje vem do Evangelho conforme Mateus, capítulo 7, versículos 7 até 12. E fala do verdadeiro milagre que recebemos de Deus, que é este olhar, esta palavra. Alguns são muito materialistas, só pensam em bens materiais, grana, saúde. Mas o verdadeiro milagre de Deus, talvez, muitas vezes pode ser, nós recebemos este milagre em uma palavra. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abre. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta para ele se abre. Qual de vocês, se seu filho pede pão, lhe dá uma pedra? Ou se pedir peixe, recebe uma cobra? Se vocês, apesar de serem tão maus, egoístas, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, filhos e filhas, quanto mais o Pai que está nos céus dá coisas boas aos que lhe pedem. Assim, em tudo, façam aos outros também o que vocês pedem que eles façam a vocês e que Deus faça a vocês. Pois esta é a lei dos profetas. Fazerem o bem. Inclusive, através de uma só palavra. E o segundo e último texto para hoje vem do Evangelho, também Mateus, capítulo 8, versículos 5 até 13. Entrando, então, Jesus em Cafarnaum,
dirigiu-se a ele um centurião, um oficial da guarda romana, pedindo ajuda. E o centurião disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, e sofre terrivelmente. Jesus disse ao centurião: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, esse romano, guarda romano, portanto até considerado inimigo dos judeus, que não era judeu. Ele disse, o centurião, para Jesus: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo de meu teto, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem que conhece o que é autoridade, eu tenho soldados sob meu comando. Se digo a um vá, ele vai. Se digo ao outro venha, ele vem. Se eu digo a um servo faça, ele faz. Então Jesus disse uma palavra. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que estavam em volta: digo a vocês a verdade. Em Israel, no povo judeu, não encontrei ninguém que tenha tamanha fé quanto este centurião romano. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas muitos israelitas serão lançados fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. E Jesus, voltando-se ao centurião, disse: vá, você crê e assim será. Seu servo é curado. Pois tu creste na minha palavra, centurião, na palavra curadora do amor de Deus. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado, foi salvo. A vida daquele centurião foi resgatada, aquele centurião que tanto amava esse servo. Uma única palavra: sim, centurião, eu quero curar. Um grande abraço, um bom dia para vocês, até amanhã.